O homem se alegra quando ele ganha algo, quando ele conquista algo. Quando Deus se alegra, a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Olhe que a alegria de Deus é baseada na vida de uma pessoa que se arrepende. A alegria do homem é baseada naquilo que ele conquista, comida e bebida. Está vendo que não dá para comparar a alegria de Deus com a alegria do homem? Por isso que tem gente, não tem como você comparar o amor do pai, o amor da mãe com o amor de Deus. Não tem como você comparar o ciúme do homem com o ciúme de Deus. É impossível comparar a alegria do homem com a alegria de Deus. O homem se alegra ganhando a Mega Sena. Eu me alegraria. Mas Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Ele faz uma festa no céu. E para a gente finalizar, querido, estão gostando dessas ministrações ilustrativas? Amém? Está sendo bom? Está gerando aprendizado? Agora vamos finalizar lá em João 3,16, que nós já lemos, mas joga aí de novo para a gente. João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é diferente do amor do homem. O amor do homem é um amor que a Bíblia nos relata de amor filéu. O amor filéu é um amor fraternal, ele é um amor simples, é um amor de irmandade, é um amor que eu posso desenvolver por você, é um amor que eu tenho pela minha esposa, é um amor humano. Mas o amor de Deus é o amor agapão ou ágape, que é um amor que transcende, é um amor sacrificial. O amor sacrificial, ele é totalmente diferente. É a mesma coisa de você estar em um lugar muito fundo e você ter a chance de salvar alguém que você nunca viu. Esse é o amor de Deus. Não é por um parente, não é pela esposa, não é pelo filho, não é pelo amigo, não é pela irmã, não. O amor de Deus é se você estiver em uma situação, você e outra pessoa que você nunca viu, você tem que escolher entre a sua vida e a dela. Você fala, pode me matar, deixa ela aí. Aí se compara. O amor de Deus é um amor de sacrifício. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito garante que é um filho único. Deus deu o único filho que ele tinha. Entregou em uma cruz. O filho morreu para que eu e você nós tenhamos vida eterna. Esse é o amor de Deus. Ele é um amor diferente. Ele é um amor diferente. Por isso, querido, que eu não sei você, eu respeito muito a vida de cada um, respeito as escolhas, mas quando eu coloco em xeque a minha vida e o amor de Deus, eu não consigo mais escolher a minha vida, porque eu ainda não entreguei nada para Jesus, e Ele já entregou tudo. A vida com Deus é uma sociedade. Quem já foi sócio de alguém aí, levanta a mão. Ser sócio é ruim às vezes, vou falar sempre, mas às vezes é ruim. E olha o tanto que é ruim para Deus a sociedade. A sociedade com Jesus, só Jesus perde, porque Ele entregou a vida dele sem a certeza que nós entregaríamos a nossa. Então, se você for comparar o amor de Deus, não compare com o seu amor, não compare com o amor da sua mãe, não compare com o amor do seu pai, não compare com o amor que você tem pelos seus filhos, porque jamais vai ser comparado. O amor de Deus é um amor que está muito além. Muito além. Queridos, eu não sei você, mas 2018 foi um ano tão bom na minha vida. Fui tão abençoado. E parece que foi um ano que eu não orei tanto. Não busquei tanto a Deus como eu deveria ter buscado. Então Deus executou a misericórdia dele. Mas para entendermos sobre amor, 1 Coríntios 13, um dos textos mais famosos da Bíblia, foi o texto que foi usado no meu casamento. 1 Coríntios 13.
ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o sino que retine, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar um monte ou uma montanha, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens, olha aqui esse versículo 3, já viu pessoas que acham que por fazer boa ação vai para o céu? Tem pessoa que acha que porque ela dá a cesta básica ela vai para o céu. Dentro da doutrina bíblica não, salvação é para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, é para todo aquele que é batizado em Cristo Jesus. Você pode dar a vida toda, você pode dar dinheiro, tudo, e isso não te garante um lugar no céu. Versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana ou rouba, não se ensoberbece, não conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Isso aqui está falando do amor de Deus ou do amor de um homem? Será que o amor do homem tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera? A gente fala que ama a nossa esposa, mas quantos maridos já falaram assim: ó, se você me trair eu te largo? Pastor, é assim. E eu largo mesmo, irmão. Eu não tenho o amor de Deus. Eu falo que eu largo, mas tem que viver para saber, né, irmão? Misericórdia. Em nome de Jesus eu não vou viver. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, elas acabarão. Havendo línguas, elas cessarão. Havendo a ciência, ela passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier aquele que é perfeito, Jesus Cristo, aleluia, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti de todas das coisas de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Eu não vejo perfeitamente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Isso aqui é forte demais, cara. Faz uma música, ministro aí de louvor, Hermes, faz uma música com 1 Coríntios 13. Aqui está falando que eu só conheço Deus como por um reflexo de um espelho. Está falando que eu só vejo uma imagem embaçada, mas vai chegar o momento que aquele que é perfeito vai chegar. Versículo 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. O amor não compara com esperança, o amor não compara com fé, o amor não compara com paternidade, o amor não compara com nada. O amor é a base. O amor é tudo. Porque o amor é a expressão viva de quem é Jesus Cristo. Ele nos amou de tal maneira, a expressão tal maneira mostra que é algo gigantesco, de tal maneira que Ele deu, Ele não emprestou o Filho, Ele deu o seu único Filho, para que eu tenha vida e você tenha vida. Eu preciso falar principalmente para você que é jovem. Quando eu tinha, queridos, meus 15 anos, 16 anos, eu achava que eu era o super-homem. Eu chegava numa cachoeira, Nelson, eu duvido que você pula dessa cachoeira. Eu subia, era igual um macaco, ia lá e de ponta, pá! Eu duvido que você entra naquele curral e puxa o rabo daquele boi, aí não entra também. Eu duvido que você entra na casa do fulano e pega goiaba, nós entra também. Duvido que você vai lá naquela festa, o cara está lá dançando, duvido que você vai lá e empurra aquele cara para nós, que nós não deixa ele te bater. Ia lá e empurrava, tinha mania de ser valente. O Rodrigo está ali, ele me conhecia, ele sabe.
Quantos livramentos que Deus me deu, querido. Misericórdia. Um dia eu fui numa folia de reis, eu tenho que contar. Lá nos Olhos d'Água, pensa num negócio, irmão. Eu ia todo ano, esse ano choveu, não era para eu ir. Tinha barro. Um amigo nosso, Franquinho da Visual, depois vocês perguntam a ele. Franquinho falou assim: eu sei dirigir aqui, deixa eu tocar. Primeira curva que ele fez, atolou o carro. Alguém precisa ir arrumar uma corda para nós nas fazendas. Noite, tudo escuro. Eu sou tão inocente que eu fui batendo na porta das fazendas. Um cara saiu com uma filobé assim. Eu falei: gente, agora vai matar. Menino de Deus, você não pode ir chegando na casa dos outros assim em roça, não. Estou precisando de uma corda. Ele arrumou uma corda, nós foi para lá. Chegou lá, nós estamos dançando naquele, tinha uma boate lá e dançando. Quando eu penso que não, gruda um negócio na minha coluna. Não era demônio, irmão. Comecei a rodar com aquele negócio no salão. Eu vi um trem brilhando, eu segurei uma mão com a faca. Eu trabalhava na Ousadia Boutique, eu era vendedor. Tinha um cara que eu vivia vendendo, eu não vou contar o nome não, porque ele é famoso aqui em João Pinheiro. Eu vivia vendendo aquelas calças da Ciclone para ele. Esse cara estava tão louco de droga lá, que ele achou que eu era tipo um inimigo dele. Ele pulou para me furar. Ele falou que deu uma facada e errou, e eu segurei a mão dele. Caí com ele rolando, os meninos tirou ele de cima. Ele olhou para mim: não, Nelson, foi mal, cara. Isso aí, acabou a festa, voltei, fui embora. Está doido, quase que eu morri. Misericórdia de Deus, querido. Quando a gente é novo, jovem, entenda isso. Você acha que a sua vida vai durar para sempre, mas nós não sabemos quando Jesus voltará. A Bíblia diz que Ele vai voltar como um ladrão. Ele vai voltar de uma hora para outra, e aí nós vamos ter que ter a nossa vida enquadrada. Amor de Deus não é amor de homem, alegria de Deus não é alegria do homem, tristeza de Deus não é tristeza do homem. Deus é um ser que está muito além da nossa compreensão. É como dizia aquela música: ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Não dá para medir o sentimento de Deus. Quantos compreenderam a mensagem de hoje? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Do mesmo modo, querido, que eu não explico os sentimentos de Deus, eu também não posso explicar o tempo de Deus. Eu não posso dizer se chegou ou não o seu tempo. Eu não posso dizer se é ou não a hora de você mudar a sua vida. Eu não posso dizer se é ou não a hora de você se posicionar e entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Eu não posso dizer se isso que você sentiu aí é o Espírito Santo. Do mesmo modo que ninguém explica Deus, ninguém explica o agir e o mover de Deus. Eu quero convidar aqui à frente as pessoas que querem se sentir amadas por Deus hoje. Eu quero orar por você que ainda não experimentou o amor de Deus. Você que quer experimentar o amor de Deus, o amor de um Deus que é um Pai. Eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar com você. Sabe, querido, talvez você não consiga experimentar Deus como um pai, porque você ainda não teve um Deus pai. Você ainda não teve um pai na sua vida. Ou seu pai nunca foi carinhoso. Eu quero orar por você, que quer ter uma experiência com Deus diferente. Você que quer ter uma experiência com Deus diferente, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós temos um Deus que é Pai, um Deus que nos ama, amém? Nós temos um Deus que nos ama, independente do nosso passado, independente das nossas escolhas. Nós temos um Deus que nos ama, independente das nossas ações. Um Deus que nos ama, independente das nossas escolhas. Seria tanta idiotice nossa pensar que um Deus que entregou o Filho dele nos trocaria pelo pecado. O desejo de Deus é que cada um de nós tenhamos uma vida eterna. Aproveite que você chegou aqui, coloque a mão no seu coração. O desejo de Deus é que nós possamos o experimentar como um Pai carinhoso, como um Pai que nos entende. A Bíblia nos garante que ainda que a mãe se esquecesse do filho que ainda mama, eu, Senhor, não me esqueceria dele. Eu, Senhor, não me esqueceria dele.
Cada um de vocês que vieram aqui e aqueles que estão aí atrás, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Quantas vezes o Senhor Ele tem nos assistido, mesmo quando nós não lembramos dEle. Quantas vezes Ele tem nos guardado, desde a nossa infância, desde aqueles momentos difíceis, enquanto nós éramos criança. Quantas vezes o Senhor tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos abençoado. Eu quero que você aqui à frente comece a perceber o amor de Deus de maneira diferente. Eu quero que você comece a perceber o amor de Deus diferente. Comece a perceber o amor de Deus diferente. Comece a se entregar ao amor de Deus. Talvez você nunca pensou em Deus dessa maneira. Eu quero te dizer, Ele é uma pessoa, Ele é vivo. Ele é vivo, Ele quer te encontrar. Ele quer entrar no seu coração, talvez até violentamente. Talvez até violentamente, para chamar a sua atenção. Eu tenho certeza que algumas pessoas não planejaram vir aqui hoje, mas o Espírito Santo te trouxe a esse lugar. Se o Espírito Santo te trouxe aqui, se entregue, derrame, confie, mergulhe, aceite a adoção de Deus. Deus hoje quer te adotar como filho. Ele quer hoje te transportar para o reino do Filho do seu amor, aleluia. Enquanto nós ministramos essa canção, talvez existem algumas pessoas aqui que nunca fizeram uma oração verdadeira. Eu quero convidar todo mundo a fechar os seus olhos. E eu queria que você, dentro do seu coração, fizesse uma simples oração. Comece a falar com Jesus sim, de maneira simples aí. Comece a agradecer pelo seu dia. Comece a agradecer por todas as coisas que Ele tem feito. Eu tenho certeza, querido, que Deus quer gerar algo novo na sua vida. Ele quer gerar algo novo na sua vida. Aleluia. Eu sei que Ele suporta e crê. O amor espera e tudo irá sofrer. Não deixe ir embora o que uma vez queimou em meu coração. O seu primeiro amor, tudo eu sei que Ele suporta e crê. O amor espera e tudo O amor tudo irá sofrer. Não deixe ir embora o que uma vez queimou em meu coração. O seu primeiro amor, tudo eu sei que Ele suporta. Se você conhece essa canção, cante ela. Convide o Espírito Santo, convide Deus. Não deixe ir embora, que uma vez queimou em meu coração. Convide o Espírito Santo, querido, para ter um encontro com você. O meu primeiro amor. Vem, Espírito Santo de Deus. Gera em nós, Deus, o sentimento genuíno do Teu amor. Gera em nossos corações, Deus, temor pelo Teu nome. Nos faz aprender, Deus, que o Senhor é uma pessoa. Nos faz aprender, Deus, e respeitar o Senhor como pessoa. Queremos ter uma experiência nova. Queremos ter uma experiência nova. Espírito Santo de Deus, gera em nós, Deus, algo novo. Acende a chama. Acenda a chama do amor. Não se apaga, não se apaga. Derrama o amor que nunca falha, nunca falha. Acende a chama. Acenda a chama que não se apaga, não se apaga. Derrama o amor, derrama o amor. Sobre nós, Jesus, o Teu amor. Inunda-nos com o Teu amor. Inunda-nos com o Teu amor, Jesus. Inunda-nos. Nunca falha.
acenda a chama que não se apaga, não se apaga. Derrama o amor que nunca para, nunca para. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Querida, eu tenho algo para falar com você que o Espírito Santo gerou no meu coração. Eu lembrava que enquanto a gente ministrava, eu lembrava do texto bíblico que diz que Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Amém? Querido, algo que é semelhante não é igual. Se você vê uma pintura que é semelhante à original, ela parece, mas ela não é igual. Deus, quando Ele nos fez a sua semelhança, Ele imprimiu em nós características parecidas com as suas, mas nós não somos iguais a Deus, porque o pecado invadiu a nossa vida. Você percebeu agora, diante dessa catástrofe que aconteceu em Brumadinho, que o mundo inteiro teve compaixão da cidade? O ser humano, ele sempre vai se mover parecido com Deus, mas jamais seremos iguais a Deus aqui na terra. Por isso é necessário que você, querido, hoje está chovendo revelação aqui, misericórdia, o trem vai, glória a Deus, né? Você tem que parecer com Deus na terra, porque a Bíblia diz que você é noiva. E eu não sei você, mas quando eu casei com a Jéssica, eu me tornei um com ela. Um dia você vai ser um com Cristo no céu, e você precisa ser parecido com Deus aqui para se tornar um com Ele lá. Se tornar um com Ele lá. Então, querido, dedique a sua vida, se entregue ao Senhor. Isso não é algo sobre igreja, não é sobre religião, é você fazer do seu dia a dia um dia parecido com o dia de Deus. Experimentar esse amor que nunca acaba, amém? Quantos creem nessa palavra? Levante sua mão. Amém. Semana que vem, querido, nós temos mais um Google com mais uma pergunta que não quer se calar. Levanta sua mão e vamos orar para nós podermos ir. Senhor, nós agradecemos por esse culto. Leva-nos, Deus, em paz e em segurança, desfrutando do Teu amor. Possamos, Deus, estar, Deus, debaixo da graça do Seu Filho, das consolações do Teu Espírito e do amor do Pai Todo-Poderoso. Querido, vá em paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Semana que vem traga mais um convidado, amém? Nós não teremos raízes amanhã, amém? Não teremos o raízes. Eu sei que Ele suporta e crê. O amor espera e tudo irá sofrer. Não deixe ir embora, que uma vez queimou em meu coração o Teu primeiro amor. Tudo eu sei que Ele suporta e crê. O amor espera e tudo irá sofrer. Não deixe ir embora o que uma vez queimou em meu coração.